Achou que não ia ter book haul esse mês? Achou errado, seus bonitinhos? Oi, aqui é a Thaís do Pronome Interrogativo e eu vou te mostrar tudo que chegou por aqui durante o mês de janeiro. Tem muita coisa legal, muita coisa incrível e eu acho que a minha maior felicidade é que eu já consegui ler muita coisa do que chegou, ou seja, dá aquele alívio no coração de um leitor, não é mesmo? E caso você se interesse por algum desses livros, o link para comprar vai estar aqui no box de informações e muitos deles já tem vídeo aqui no canal, ou seja, vai estar o link aqui nos cards e também no box de informações para você conferir o vídeo completo sobre tudo que eu achei desses livros. Então, bora começar! E o primeiro livro que chegou por aqui, na verdade, é um e-book, é Clickbait, do Paulo Mateus. Esse livro é meio que um Alice no País das Maravilhas 2.0, onde o autor conseguiu misturar as questões das redes sociais. A personagem principal cai dentro de um bueiro e ela estava seguindo um pássaro Twitter, ou seja, a gente já começa a ver essa questão aí logo de cara. Uma coisa muito legal também é que ela começa a fugir de piratas na Deep Web, encontra o deus Google e um robô ajuda ela a encontrar a saída desse mundo totalmente diferente que a gente nunca imaginou. Eu gostei muito desse livro porque ele fala de muitas questões relacionadas à nossa vida e às redes sociais e acaba fazendo a gente pensar em algumas coisas que as outras pessoas fazem, por exemplo, os trolls. Mas se você quiser saber um pouco mais sobre esse livro, o link do vídeo vai estar aqui nos cards e no box de informações para você conferir sobre tudo que eu falei da história. Um outro livro que eu estava super ansiosa para que ele fosse lançado logo aqui no Brasil é Assim que Acaba, da Colleen Hoover. Esse livro, na verdade, eu fiz 2 vídeos sobre ele para você ter noção da minha felicidade desse livro ter sido lançado aqui. O primeiro vídeo é uma resenha e o segundo vídeo são 3 motivos para você ler essa história. E caso você esteja pensando sobre a sinopse desse livro, não se prenda a um triângulo amoroso que possivelmente aparece aqui. Essa história não é apenas isso e a gente acaba vendo o lado muito pessoal da Colleen Hoover nessa história, um lado pessoal que é doloroso, mas eu acredito que esse livro pode ajudar muitas pessoas, então é por isso que eu tô muito feliz desse livro ter sido lançado aqui. Então se você não leu, simplesmente leia, ou então vai lá e assiste os vídeos pra você descobrir os motivos pelos quais eu gostaria que você lesse esse livro. Outro livro que eu recebi e eu tava particularmente super ansiosa pra saber como seria a conclusão dessa história é o último livro da Até Onde a Gente Sabe trilogia Como Eu Era Antes de Você. E esse livro aqui, o último, é Ainda Sou Eu. A gente vai ter uma outra história da Lo Clark, mas eu não vou contar muito porque pode ser um spoiler caso você não tenha lido os 2 primeiros livros. Mas o que eu posso te dizer é que esse livro é uma conclusão justa e real daquilo que a gente esperava da nossa personagem querida. Caso você tenha ficado também balançado ali no segundo livro como eu fiquei, vale muito a pena dar uma chance pra esse livro aqui. Então o link pra essa história vai estar aqui nos cards caso você já tenha lido os 2 primeiros, então vai lá conferir, porque eu acredito que esse livro foi algo muito justo pra personagem que a gente tanto ama. Da Galera Record eu recebi Um de Nós Está Mentindo. Eu já fiz vídeo sobre ele aqui no canal, acabei lendo ele em inglês, o link vai estar aqui nos cards pra você conferir. E esse livro é meio que uma mistura de PLL com Clube dos 5. Caso você já tenha assistido o PLL, você sabe que existe um mistério, tem uma figura ali que a gente não sabe quem é, e nesse livro a gente vai ter uma morte de um personagem que meio que fazia fofoca dos outros de uma escola gigantesca através de um aplicativo dele. E existem 5 pessoas dentro de uma sala, esse aluno acaba morrendo e existem 4 suspeitos. Quem matou essa pessoa, a gente vai começar a descobrir ao longo da história, vai ter muitas suspeitas, mas eu gostei bastante porque é um young adult que te prende do início ao fim, então se você quiser saber um pouco mais, o link vai estar aqui nos cards. Uma das minhas compras de janeiro foi Carbono Alterado, do Richard Morgan. Eu tava super ansiosa pra ler logo esse livro porque eu sabia que ia ter a série do Netflix, então eu acabei lendo o livro e assistindo a série. Daí eu fiz um vídeo comparando o livro e a série, o que eu achei, quais foram os pontos altos e baixos pra mim. Se tiver espaço, o link vai estar aqui nos cards, se não tiver espaço, vai estar aqui no box de informações pra você conferir esse vídeo. Mas o que eu gostei muito é que existe um futuro, a gente tem uma história que é cyberpunk, é uma ficção científica mais voltada pro cibernético, digamos assim, e a gente tá num futuro onde as pessoas não morrem. Você acaba conseguindo trocar de corpo porque existe um chip, tipo um negócio encaixado na base do seu crânio, onde consegue acessar todas as suas memórias e você consegue transferir essas memórias de um corpo pro outro, ou seja, você nunca morre. Mas eu não vou contar muito porque você vai lá assistir o vídeo que eu falei e tudo mais. Junto com o Carbono Alterado, eu acabei comprando Kindred, que tava no
um preço muito bom. Esse livro vai contar a história da Dana. Ela é uma personagem que é casada e estava se mudando para um apartamento novo, só que em certo momento ela cai ali, passando mal, com náusea e desaparece. E ela reaparece num lugar totalmente diferente, totalmente desconhecido, salva um menino de um afogamento e existe ali uma questão onde o cara acaba apontando uma arma para ela e ela volta segundos depois, milésimos de segundos depois, para onde ela estava. A gente não sabe exatamente o que aconteceu e a gente vai descobrir mais ou menos ao longo da história, mas o que eu posso adiantar é que a gente vai ver questões que se passam pré-guerra civil, né? Vai ter uma relação ali com escravidão e a gente vai reparar como é que essas questões de tempo podem interferir na vida das pessoas. Eu acabei lendo esse livro como audiobook, eu li a metade, na verdade eu ouvi, né? Eu não li. E eu tô bem curiosa porque é uma história que realmente te prende, é um assunto que eu gosto bastante e eu pretendo terminar no livro físico. Da Companhia das Letras eu recebi um livro extremamente inusitado que eu não sabia que existia, que é o Clube dos Jardineiros de Fumaça, que é da Carol Bessimon, que a gente vai conhecer a história do Arthur. Ele saiu do Brasil e foi parar ali na Califórnia, onde existe uma produção de maconha. E na verdade esse livro não é uma exaltação à maconha, mas na verdade a gente vai entender basicamente como é que ocorreu a liberação, a legalização lá nos Estados Unidos e como é esse eixo Brasil e Estados Unidos em relação à droga. Eu achei bem interessante porque a gente não vai ver apenas a ficção aqui. Pelo que eu li, a Carol vai misturar ficção e realidade pra gente perceber como é que foi essa questão dos hippies e também a questão de 1960, como é que tava o cenário e muitas outras coisas. Então, com certeza vai ser minha leitura de fevereiro. E em janeiro, a Saraiva me mandou uma caixona maravilhosa, recheada de livros, botões, marcadores, uma coisa linda de se viver. Veio também esse separador de livros que está aqui e também veio outro que tá aqui em cima, só que você não vai conseguir enxergar. Mas caso você me acompanhe no Instagram, eu mostrei essa caixa em detalhes lá no Stories. Caso você não me acompanhe, corre lá, porque eu tô sempre mostrando tudo que chega por aqui, então aproveita pra não perder nada. E dentro dessa caixa vieram alguns livros. Eu já falei livros porque vieram livros. O primeiro livro que eu vou te mostrar foi O Gigante Enterrado, do Kazuo Ishiguro, que ganhou o Nobel. Esse livro conta a história de um casal que vive na época dos bretões e da queda do rei Arthur. Eles vão atrás do filho que desapareceu, eles não têm nem pista desse filho. Só que no meio do caminho existe ali uma questão relacionada a uma dragoa que pode ser responsável por uma névoa que surgiu ali naquele reino. E aqui a questão toda é que o amor vai ser colocado em prova, toda essa dedicação vai ser colocada em prova, junto com a fantasia que o Kazuo Ishiguro conseguiu criar. Junto com esse outro livro veio também o Livro das Sombras, que eu já mostrei aqui no canal, que a companhia tinha me enviado. Eu posso de repente até fazer um sorteio, quem sabe, caso você goste de sorteio. E esse livro vai se passar no mesmo universo de A Bússola de Ouro, caso você tenha lido e queira um pouquinho mais de A Bússola de Ouro. Esse livro se passa na mesma época, um pouco antes, e a gente vai ter a questão ali de um bebê que aparece, um menino que salva esse bebê. Eu tô bem curiosa pra ler, só que eu quero ler A Bússola de Ouro antes, porque eu tô com saudade desse universo todo. Nessa mesma caixa veio O Oceano no Fim do Caminho, do Gaiman, que foi o primeiro livro que eu li desse cara incrível, e a partir daí eu me apaixonei pela escrita dele. E vai contar a história de um senhor já de idade que vai no funeral e acaba relembrando questões da sua infância, quando ele conhece uma menina chamada Letty, e ele vai descobrir coisas relacionadas à vida e como essa menina consegue ser tão jovem, mas ao mesmo tempo tão sábia. Eu fiquei apaixonada por essa história, tudo que ela representa e tudo que o Neil Gaiman conseguiu colocar nas páginas em relação ao passado, à infância e tudo que a história pode representar, sabe? Eu fiquei super apaixonada. Em caso você não tenha lido, leia. E o último livro que veio nessa caixa foi O Castelo de Vidro, da Jeanette Walls, e é uma autobiografia. Esse livro virou filme, foi adaptado, e é uma autobiografia onde essa jornalista, que é a Jeanette, ela já procurou a vida de todo mundo, já cavou a vida de todo mundo, e aqui ela acabou expondo tudo que ela passou na sua infância, principalmente em relação aos pais dela, toda a humilhação, toda a privação, enfim, é um casal meio bizarro que a gente acaba conhecendo. E caso você não tenha lido e goste de autobiografia, seria um livro que eu super indicaria, porque tem todo um lirismo, tem toda uma lucidez muito pessoal, sabe? Eu gostei demais de ter lido esse livro. Do grupo Editorial Record, eu recebi essa prova de Felicidade para Humanos, onde a gente vai conhecer a história da Jen. A Jen tá super triste, foi largada, foi trocada por outra, e ela acaba comprando o Aidan, que é um aplicativo, um programa, digamos assim, de computador super caro, que vai em busca da sua alma gêmea. Ele consegue ter acesso a lugares que você vai,
herói, seu prato favorito, sua comida favorita, enfim, a gente acaba percebendo que a inteligência artificial consegue fazer esse trabalho, esse mapeamento e vai tentar descobrir quem é a sua alma gêmea. Mas será que vai conseguir? Porque é uma questão super humana, então a gente vai descobrir ao longo da história. E esse livro acabou me lembrando de duas coisas. Hung Up DJ, que foi um episódio de Black Mirror, caso você tenha assistido, que é bem parecido com isso aqui, e Her. Então, se você gostou desses dois acontecimentos cinematográficos, provavelmente você vai gostar desse livro. Em janeiro, eu participei de um evento super legal, onde eu mediei a mesa da Pan Gonçalves lá no CCBB, foi super honroso, assim, e foi muito legal porque ela chamou duas pessoas pro palco pra indicar livros. E daí o Giló, que é um amor, tava lá e ele indicou o livro dele, que é Pássaros, na verdade é um conto super fininho que você encontra na Amazon. E esse livro vai falar sobre amor, relacionamento e vai te fazer chorar. Sério, é só isso que eu preciso te dizer. Se você quer, tá ansioso, é um conto super legal, super fininho que você pode ler na Amazon. O link pra baixar vai estar aqui no box de informações. E simplesmente leia. Giló, maravilhoso. Fiquei super feliz. Na verdade, o nome dele é Giovanni, mas a gente chama carinhosamente de Giló. Então, essa capa aqui, ó, já pode te convencer sobre isso. Olha só que maravilhosa. E por último, e não menos importante, eu recebi A Imensidão Íntima dos Carneiros, do Marcelo Maluf. Mas o mais legal aqui é que eu recebi esse livro pelo Sabiá Livreiro. E o que é o Sabiá Livreiro? É um clube de assinatura, como a gente tem visto, mas o foco principal aqui é o autor nacional. Então esse clube de assinatura vai trazer sempre autores contemporâneos, nacionais, que escrevem romances, contos, então o foco é bem diferente e bem direcionado, que eu achei bem interessante. Então, caso você queira saber um pouquinho mais, eu vou deixar todas as informações aqui no box de informações, ok? Esses foram os livros que eu recebi em janeiro, e caso algum deles tenha te chamado a atenção, não se esquece que o link para comprar vai estar aqui no box de informações, e isso ajuda bastante. E caso você tenha lido algum deles, me conta aqui nos comentários o que você achou, como é que foi a leitura, porque eu quero saber, quero uma indicação sua, é claro. Então é isso, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu joinha, porque ajuda demais. Me segue nas redes sociais pra gente continuar esse bate-papo, a gente continuar conversando um pouquinho mais, e também se inscreve aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito ou inscrita. A gente se vê no próximo vídeo, um super beijo e tchau, tchau!